Começaremos então a nossa aula e a gente vai fazer 3 formas de bordar essa florzinha aqui. Eu estou usando a agulha número 8 e estou usando 4 fios de meada e um nozinho na ponta para a gente começar. E é muito tranquilo e fácil fazer esse ponto. Eu começo ele fazendo 2 pontos retos aqui na minha florzinha. 2 pontos retos. E agora eu vou inserir a minha agulha do lado do primeiro ponto reto que eu fiz e vou passando por debaixo desses 2 pontinhos que foram feitos. E eu vou delicadamente passando. Eu não vou nesse momento, gente, que eu tô passando a agulha, eu não quero puxar demais essa linha, porque senão ela vai ficar repuxada, vai ficar com um aspecto feio. Então eu gosto de acomodar a linha, vou puxando delicadamente com as 2 pontas dos meus dedos, eu acho que isso facilita muito. E repito o processo de passar por debaixo desse primeiro ponto aqui. E eu quero fazer agora esse mesmo movimento até que eu fique com a espessura, a textura e o volume que você deseja no bordado. Vocês observem que eu estou aqui colocando o meu dedo em cima do que já foi feito, que é realmente para não repuxar, sabe? Para evitar isso. Quando eu vou puxar a linha e a agulha, às vezes sai do lugar o que já está pronto. Eu não quero isso. Então eu coloco o meu dedão, né, em cima do que já está sendo, do que já foi feito, e aí eu vou bordando dessa forma. E eu tô vendo aqui que eu vou apenas passar mais uma vez, eu acho que eu já vou ficar satisfeita com o resultado dessa florzinha aqui. Se você sentir uma dificuldade na hora de passar, olha, do jeito que tá aqui, eu dou uma giradinha na agulha, vocês viram? E aí ajuda a passar com mais facilidade. Agora eu encerrei, né, já acho que tá suficiente. Vou inserir a minha agulha agora lá pro avesso, passando, olha, debaixo desse pontinho aqui, ó, escondendo e sem puxar demais, tá, gente? Senão acontece de eu repuxar o meu ponto e destruir a minha florzinha. E para o arremate, sem nenhum segredo, eu vou aqui, ó, passar algumas vezes debaixo dos pontos já feitos. Se você quiser dar um nozinho, pode dar. Se você quiser só passar debaixo umas 2 ou 3 vezes, se for um bordado que você não vai lavar, ok. E cortei o excesso da linha e a minha primeira florzinha está pronta e eu acho ela vintage, eu acho ela uma graça. Agora percebam que essa florzinha aqui, esse desenho, ele é mais oval, tá vendo? Ele não é tão redondinho assim, é como se fosse uma florzinha mais esticadinha. E para isso, eu vou colocar aqui, ó, marcando 4 pontinhos retos pra gente passar os nossos fios de baixo. E eu vou usar uma linha mesclada, que eu acho que vai dar um efeito bem legal nessa florzinha aqui também. Para iniciar, estou usando a mesma agulha, 4 fios de meada e um nozinho na ponta da linha. E eu vou fazer os 4 pontinhos retos aqui, para a gente ter a base para passar as nossas linhas depois. Feito isso, meninas, hora de começar a passar o nosso fio debaixo desses pontinhos aqui, ó. Então vamos lá, fazer tudo novamente. Com a mão bem leve, para a gente não puxar muito o nosso fio, para ele não ficar aí, ó, todo repuxado. Tem que ter bastante delicadeza. Eu só acho que eu vou ter dificuldade de bordar aqui nesse meu suporte. Então, se você tiver aí num suporte que estiver atrapalhando, às vezes é melhor tirar do suporte, viu, gente?
Foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisei afastar um pouco o meu suporte aqui para eu ter mais liberdade para passar a minha linha e a agulha. E eu vou seguindo fazendo esse trabalho, passando por debaixo dos pontos, vou ajeitando, vou aí vendo a intensidade, se está muito esticada ou não, a tensão, né, da linha, para não ficar tão esticada a nossa florzinha. E vamos fazendo. Essa florzinha é muito bonitinha também, então quando tiver um formato oval, e você quiser fazer esse ponto, você não é impedida de fazer, tá vendo? É só você fazer mais 2 tracinhos ali na diagonal e você vai conseguir esse resultado bonitinho desse ponto fácil de fazer, que fica com um volume tão bonito, e eu tenho certeza que você vai gostar de colocar, de experimentar no seu bordado. Eu percebi que terminei aqui, então a quantidade de volume, de textura que eu desejava no meu bordado já foi atingida, já tá ótimo para mim. E levei a minha linha e agulha lá para o avesso, e é só a gente arrematar do jeito que fizemos ali no começo. Agora, gente, vocês estão vendo que tem aqui um terceiro círculo. Vocês devem estar se perguntando: "E agora, né, o que é que a gente vai fazer?". Se eu quero deixar esse círculo mais preenchido, se eu quero deixar aqui o centro dele mais preenchido, o que que eu faço? Vocês viram que eu peguei a caneta e dei 2 risquinhos com, olha só, praticamente todo o círculo preenchido com a caneta, só que eu deixei um pedacinho sem preencher, né. E tô aqui passando o meu ponto reto, e o meu segundo ponto reto vai ser feito pra gente fazer essa florzinha. E esse círculo vai ficar bem mais preenchido, vai ficar diferente da primeira florzinha que a gente fez. Então vocês vão ver, olha, eu tô colocando aqui a minha agulha pra gente começar. E logo vocês vão perceber que esse pontinho reto aqui, ó, trazendo ele mais para o centro, vai fazer com que a minha florzinha fique quase toda preenchida no centro. É esse o efeito que eu quero dar, então também é possível fazer assim. Vamos comigo? Acho que já deu para vocês perceberem, olha, a diferença das florzinhas. O centro daqui a gente acabou de fazer está muito mais preenchido do que essa florzinha aqui, que tem aqui o centro, você pode fazer nó francês dentro dele, o que você quiser. E já essa daqui, a amarelinha, ela está quase toda preenchida. Então, olha só que gracinha que fica, muito bonitinha de fazer, e você pode aí escolher como prefere fazer esse tipo de florzinha. Eu fiz mais uma volta e foi o suficiente, e estou levando a minha agulha lá para o avesso para o arremate. Agora, gente, é um bônus que eu vou dar aqui nessa aula, porque eu não me aguento, né? Eu peguei um fiozinho de meada apenas, e nessa primeira florzinha que a gente fez, eu vou encher ela de ponto pistilo, e ela vai ficar uma gracinha, uma delicadeza. Então, quando tem aqui, ó, o espaço, você pode aí colocar pedraria, você pode colocar nó francês. Eu decidi aqui, ó, enfeitar com o ponto pistilo, fica tão fofinho. E aí você pode inventar, criar de muitas formas, muitas maneiras. Tomara que você encontre oportunidade de bordar. Eu encontrei oportunidade de bordar com essa florzinha nesse risco aqui que está na nossa edição 49 da assinatura Livros para Bordar. Muito obrigada por acompanhar essa aula, pelo prazer de ter você aqui, e eu desejo
Bons bordados para você aí, com muita criatividade e muito amor em tudo que você faz.